que vai nos falar sobre amor e renúncia. Olha que tema maravilhoso, né? Que é do livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico. A intimidade. Da simplicidade de Chico, né? Que ele era essa simplicidade. A reverência nossa era uma reverência de amor. E é ainda, né? Não era uma referência só de Chico Xavier, né? É uma referência de carinho e amor. Todo espírito, quando fala nele, fala dele de amor, né? E esse capítulo, gente, eu já li esse livro várias vezes, mas quando a gente pega para fazer uma palestra, parece que a gente se debruça mais sobre os parágrafos, né? E é algo assim profundíssimo. E o que eu achei muito valioso, eu fui lendo, não tinha prestado tanta atenção no título e na profundidade do título. Aí quando eu fui lendo, aí eu voltei pro título e fiz, mas olhe para isso. Porque ele primeiro, antes dele falar só em renúncia, o que eu achei muito importante, porque muitas vezes a gente acha que para não ter apego é a gente não amar. E não é. Ele fala primeiro no amor, para depois falar na renúncia, né? E isso é importante, para não virar algo, né, de que para você ser evoluído, você não tem que amar, tem que se distanciar. Não é, né? Você vai desapegar renunciando, mesmo sentindo falta, querendo estar junto, a gente renuncia para que a pessoa possa crescer, possa viver suas experiências e evoluir. E aí eu comecei a pensar em várias situações de nossa vida em que a gente tem que fazer renúncias. Não é só em relação a um filho que vai morar longe, ou um relacionamento amoroso que termina, né? Mas em relação ao ambiente de trabalho em que a gente sai, trabalha por um tempo e tem todas aquelas pessoas e aquele lugar, o lugar que você vive sua rotina, né? Aí eu lembrei de André Luiz retornando para o Rio de Janeiro, quando foi autorizado ele andando naquelas ruas e falando, ruas tão queridas que eu andei. Como a gente ama, a gente pensa que não, mas a gente ama a nossa rotina, ama os caminhos que a gente percorre. E aí a gente acaba se apegando, mas a gente precisa ter essa consciência de que a vida é feita de ciclos. E os ciclos vão se fechando e a gente vai vivendo outros ciclos, tanto em relação às relações com o ser humano, quanto ao ambiente que vivemos, a casa que temos, né? A gente se apega muitas vezes à casa, a tudo, né? E é tudo. E se a gente pensar, o que é que não é passageiro? São as pessoas. Porque por mais que a gente viva um tempo no Brasil, vai morar no Canadá, mora um tempo no Canadá, vai morar em outro lugar, mas aqueles relacionamentos foram criados. E a gente tem a eternidade para o reencontro, né? Então é muito interessante. E aí ele começa falando das bodas de Caná. Porque Jesus estava naquele casamento e acabou o vinho. E Maria solicita a ele que, para a alegria lá dos nubentes, ele toma a providência. Então Maria já sabia do que Jesus podia fazer. Embora se fale que já foi o primeiro milagre, na realidade Maria já sabia, né? Convivia com ele, então sabia do que Jesus podia, o que é que Jesus podia fazer. E ela solicita. E eu acho tão interessante, porque na Igreja Católica a gente pede a Maria para pedir a ele as coisas, né? Quando eu era católica eu tinha muito disso, né? Tem até aquele Alto da Compadecida que o personagem roga para ela que apela a Jesus para que Jesus perdoe ele, né? Então tem muito esse papel da mãe também, né? Trazendo essa mensagem. Então, quando eu fui lendo os outros textos que embasam esse tema, tem uma análise de Emmanuel dessa cena que traz muito essa questão da intercedência da mãe, né? E aí, Simão Pedro fica, mas Jesus, como é que transforma água em vinho, né? O vinho não vai colaborar com a embriaguez e a gula? Né? Aí Jesus olha para ele assim e fala, você conhece a alegria de servir a um amigo? De servir a um amigo. Porque primeiro ele fala, quando Maria fala a Jesus que acabou o vinho, ele, o que é que eu tenho com isso, né? Primeiro ele fala isso, mas depois ele serve a um amigo. Para a alegria do amigo.
que seja vinho, que fosse vinho, tá bom, mas naquele momento, um casamento, um evento importante, né? Então ele fala para Pedro, as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Imagine o nosso coração ser uma sala iluminada, onde os amigos se sentem tranquilos e ditosos. A gente tem pessoas com essa referência no mundo, que a gente fala assim, poxa, quando fulano chega, eu me sinto bem. Poxa, eu gosto de conversar com fulano, porque quando eu converso com essa pessoa, ela traz paz para o meu coração. Isso é tão bom, né? Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então, olha a dedicação que Jesus traz aos amigos. Então foi interessante ele trazer primeiro nessa análise o amor, para depois falar de renúncia, para a gente não desvalorizar esse amor a quem a gente dedica um afeto, né? E o que é mais interessante, porque lá na frente ele vai perguntar, e o que é que eu faço, né, com os amigos ingratos que não me compreendem? Porque naquela época, se assumir cristão, seguir Cristo, era deixar tudo e ser criticado por todos. Então os amigos, a família, muitas vezes não compreendiam. Mas olha como Jesus se dedicava a todos, mesmo sabendo o que ia acontecer depois. Ele se dedicava a Judas, que foi quem entregou ele aos romanos. Ele se dedicava a Pedro, que era quem depois ia dizer, eu, amigo dele? Eu não. A gente não pensa na gravidade disso, porque a gente pensa em Pedro como uma pedra fundamental da igreja depois, quem assumiu tudo. Mas imagine... Todo mundo te ama, você está em destaque, todo mundo gosta de você. Aí na hora que algo acontece, que você fica desvalorizado, as pessoas falam, eu não conheço não. Isso é para um ser humano normal, é de uma dor gigantesca. E Jesus compreendia, ele fazia com amor, ele amava os amigos. E aí isso é o símbolo da simplicidade, né? Por quê? Porque ele não exigia que houvesse a reciprocidade. Eu amo, eu dou. Não quero saber se vão me dar o mesmo amor, se vão me dar a mesma dedicação. Eu estou doando o meu amor. Então, Jesus traz isso. E eu acho engraçado isso, porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, fulano não me valoriza, né? Ou é ingrato, amigo é ingrato. Quando a gente fala isso, a gente estava esperando alguma valorização e alguma gratidão. Será que a gente tem direito? Que tipo de amor a gente está dando quando a gente exige isso, né? Então, é a alegria de servir. Então, voltando um pouquinho para o que fala da mãe, né? Que Emmanuel faz uma análise no livro Caminho, Verdade e Vida, que Maria, que intercede pelo vinho, né? Fala, está faltando vinho. Aí diz a mãe dele aos servidores, fazei o que ele vos disser. Ela diz assim, ele vai dar um jeito, né? Ele fala, o que é que eu tenho com isso? Ela, vá, pegue ali, faça o que ele está mandando, porque ele resolve isso aí. Mãe, não é assim? O filho fala, não, mãe, não vou fazer isso. Ah, tá bom, vai sim, né? Então ele fala assim, nós também estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal. E eis que Maria nos responde, fazei tudo quanto ele vos disser. Olha Emmanuel, né? Olha a simbologia desse milagre aí, que alguns autores dizem que seria só uma parábola, porque só João cita esse evento. Mas o que importa é o ensinamento que vem disso aí. Maria diz a nós, fazei tudo o que ele vos disser. Porque ele fala aqui que está esgotado o vinho da esperança.
E o que a gente faz para retomar esse vinho? Fazei tudo o que ele vos disser. E o que Jesus nos disse? A boa nova, né? Então, o conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Muito profundo isso, né? E aí, Pedro vai questionar Jesus. E os amigos que não nos compreendem, como devemos proceder com esses amigos que não nos entendem ou nos retribuem com ingratidão? Aí ele olha para Pedro, Jesus tinha uma paciência, uma compreensão enorme. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daquele a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E Jesus, ele falava e ele exemplificava. Ele foi atrás de Judas no umbral, né? Para dizer aí, aguente firme que eu estou com você. Então ele exemplificava, ele não só falava o falar, né? E aí a gente tem um trecho que ele fala assim nesse livro, porque não dá para ler o capítulo todo, né? Mas assim, um trecho que ele fala assim, ó, o vinho de Caná poderá transformar-se um dia no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Então, nessa fala, Jesus já inclui como amigos a humanidade. A humanidade. Então, ele faz tanto pela humanidade. E como nós o tratamos? Então, mas o júbilo dele foi pela dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Ele veio nos dar as diretrizes para chegar até Deus, né? Então, ele fala que o reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E a gente vê isso em toda a obra da coleção Vida no Mundo Espiritual. De quando os espíritos chegam do outro lado, o apego à família, a necessidade de vir, e os espíritos, calma, esse não é o momento. Porque esse apego, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo. Quantas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, eu fiz tanto por esse lugar, ninguém me valoriza. Porque a pessoa era destaque no momento e aí no outro momento não é mais destaque. Acontece muito no ambiente de trabalho isso, né? E aí vai embora e ninguém lembra mais mesmo, né? É efêmero aquilo ali. Então, também das posições estimáveis no mundo, da família terrestre e do viver nas paisagens queridas. Ou então, a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Então, quando a gente entra nesse processo de reforma, de querer fazer o bem, de mudar nossos hábitos, quantas pessoas deixam de nos convidar para estar junto? Porque a gente não vai mais para os mesmos lugares, a gente não conversa mais as mesmas conversas, nem ouve mais as mesmas músicas, né? Então, é um trabalho de desapego.
E a gente tenta, às vezes, desequilibrar e frequentar determinados lugares para estar perto, mas a gente vê que não dá certo, porque é uma mudança interna. Não tem jeito, né? E aí ele fala, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar aonde as determinações e Deus os conduzam. Porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma e as experiências centrais do espírito. Ele traz esse trecho porque Pedro questiona ele aquele trecho do quem são meus pais, quem são meus irmãos, né? Porque em um momento ele fala que se deve valorizar a família e no outro momento ele fala essa fala, tá? Então ele traz essa explicação, porque Jesus deixava as explicações no momento sozinho com os apóstolos, né? Então ele traz essa explicação que na verdade ele queria deixar claro, não que não se deve amar e respeitar pai, mãe e irmãos, mas que nós devemos buscar essa edificação do reino de Deus dentro de nós, porque o resto todo do amor universal vai ser consequência e não vai ser um amor exclusivo como a gente está acostumado a dar, né? Então a gente busca sempre vivenciar isso. Claro que ainda não somos perfeitos, a gente tem, né, nossos irmãos universais favoritos ainda na Terra. A gente ainda vai aprender a viver com amor universal. Para a gente é tão difícil a ideia de infinitude que a gente não consegue nem conceber, não ser especial, fulano, né? Fulano, ciclano não é especial no meu coração, a humanidade toda é. Porque nós ainda estamos restritos à carne. A carne é mais difícil compreender isso, né? E aí, Emmanuel traz de novo uma análise sobre esse trecho da Bíblia em Marcos 3, 35, capítulo 3, versículo 35. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, no livro da esperança. Emmanuel fala, é aí no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. O que ele traz aqui? É muito mais fácil suportar um agressor que está fora, ignorar, não brigar, mas no lar é que o teste é verdadeiro. É aquela pessoa que está em nossa convivência, que além de ter o fato de convivermos diariamente, ainda existe o fato de existir um motivo para aquela pessoa estar ali. Nós viemos juntos por algum motivo. O melhor é quando o motivo é só o amor, mas muitas vezes não é isso. Sempre tem aquela pessoinha na família que dá mais trabalho, né? Então, em cada companheiro que partilha com sanguinidade, temos um livro de ações que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência, no outro, a lealdade, e ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. Muitas vezes temos que ser firmes, né? Eu lembrei de minha irmã me dizendo assim, uma vez, porque aqui está dizendo que cada um vai desenvolver algo aqui em nós. Aí minha irmã falava assim para mim, não peça a Deus paciência, porque Ele vai trazer uma prova para você desenvolver a paciência. Aí, então, não temos aquela pessoa representa a sua abnegação, aquela que representa a sua paciência, aquela que representa o seu cuidado, o seu carinho. Então, cada um vem para que possamos desenvolver isso. E não é só em casa é o local que a gente está convivendo, mas no dia a dia, mas em todos os ambientes, né? Então, a pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Por que ele está dizendo isso? Porque às vezes a gente é super caridoso fora. Faz trabalho de caridade, faz assistência, cuida de todos, mas não cuida do lar. E aqui, o que ele traz? Que nós precisamos priorizar quem está no lar, porque aquelas pessoas vieram para isso, para a gente trabalhar isso, né? Então, não é que a gente vá deixar de lado os outros trabalhos, nem deixar de ter o compromisso. Eu tenho meu compromisso naquele horário, né, no meu trabalho social, mas
não podemos ocupar todo o tempo fora de casa e não dedicar nosso tempo a estar e cuidar dessas relações que se estabelecem no lar, né? Então, a pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou, sob o telhado em que respiras. Anda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam, nas vanguardas de luz, em perpetuidades de regozijo na família maior. Quantos estiveram conosco nessas vivências que tivemos anteriormente, já evoluíram, estão lá esperando a gente, e a gente aqui repetindo os erros. E não é fácil, porque a gente lê, a gente estuda, a gente sabe a maior parte, porque a gente não reconhece todos os nossos defeitos, mas a gente sabe uma grande parte dos nossos defeitos, e mesmo reconhecendo, a gente tem dificuldade. Porque na hora que aperta, é muito mais fácil orientar. A pessoa chega com problema, você está vendo de fora e orienta. Mas na hora que aperta para nós, fica muito mais difícil. Porque envolve alguns sentimentos e envolve o retorno àquele velho ser que nós éramos. E ainda tem mais. Para quem tem a mediunidade tanto é um caminho para conexão e comunicação com a espiritualidade, como é um caminho para a conexão com nós mesmos. Ela nos permite nos aprofundar muito mais nesse subconsciente e acessar esse passado. Por isso, tamanha sensibilidade, as coisas ficam muito grandes também. Soma isso, essa interação com os espíritos e essa interação com o nosso interior, que é muito forte. E a gente tem que aproveitar nisso para se trabalhar, né? E aí traz um outro trecho de Jesus. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou, a beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas, ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Então houve o júbilo da entrada em Jerusalém com festa, com reconhecimento, e posteriormente Jesus foi abandonado. E a gente não quer nem vivenciar um décimo disso. Viramos logo, né, vítimas. Eu me incluo também. Por isso que eu acho que todo texto que a gente pega, a gente reflete em nós mesmos. Jesus, entretanto, ensina as criaturas nessa hora suprema a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele não levantou a voz para acusar ninguém, para solicitar nada de ninguém. Jesus seguiu ali caladinho e foi aceitando o que vinha, porque ele estava com Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do templo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário um espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustentando nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de face sangrenta e passo vacilante, sob o peso da cruz, vilipendiado, sem articular uma queixa,
No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Às vezes a gente pensa que a lição mais importante é o milagre, mas não é. A lição mais importante que ele trouxe é dessa confiança no reino de Deus. Ele tentava fazer comparações com parábolas do que seria o reino de Deus, para que a gente pudesse compreender. Mas a gente tem muita dificuldade, porque nós estamos apegados aos valores aqui. E a gente emitir comparação material com o reino celestial é muito difícil. Então, a gente via que muitas vezes a população não entendia, os discípulos, nesse livro traz muito isso. Jesus pregava, daqui a pouco os discípulos vinham, aí essa parte não tem muitas vezes no texto, né, no Evangelho. Aí os discípulos vinham e falavam, mas Senhor, isso aqui que o Senhor falou, eu não entendi. Não era para ser assim, assim? E ele, não. Aí ele ia explicar, ia exemplificar. Muitas vezes ele sabia uma dúvida que estava pairando em uma mente e ele deixava, porque ele sabia que ia ter um momento oportuno de demonstrar o que é que estava acontecendo. Então, dentro desse desapego, o Francisco do Espírito Santo Neto tem um livro que é um livro assim muito, muito profundo para quem está buscando a reforma íntima, que é o Renovando Atitudes, né? Que traz esse trecho do quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E ele fala, em correta acepção, desapego quer dizer sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado em seu próprio senso de autonomia. Agarrar-se a familiares de modo exagerado gera desajustes e doenças psicológicas das mais diversas características, desde a mais leve das inseguranças, se deve ou não sair de casa para um passeio a sós, ou que roupa deve usar, até o pânico incontrolável de tudo e de todos, que leva o indivíduo ao desequilíbrio em seu desenvolvimento e maturidade emocional. A reencarnação faz o ser humano exercitar a independência, quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Não obstante, ela não destrói os laços do amor verdadeiro, antes cria diversos vínculos afetivos entre as almas. Pais, cônjuges, filhos e amigos voltam a conviver em épocas e em posições completamente diferentes, estabelecendo na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia, sem aprisionamentos ou dependências, né? Quantas vezes a gente vê num relacionamento de casal um aprisionamento? Meu marido, minha mulher, né? De uma forma doentia, que gera posteriormente o quê? Né? As violências quando tem rompimento. Às vezes antes de ter um rompimento, né? Já cria uma neura de que tem alguém olhando, de que tem alguém, né? E gera violência. Aí fala, se matou por amor. Isso não é amor, né? Isso é doença. É importante compreendermos que mesmo em família não viemos à Terra só para fazer o que queremos, para satisfazer, fazer nossos caprichos ou nos agradar, pois não devemos nos ver como devedores ou cobradores um dos outros, mas como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva, ora juntas no mesmo séquito consanguíneo. Então, às vezes, a gente cai muito nisso, que é devedor e cobrador. A gente enxerga as pessoas assim. Eu fiz alguma coisa no passado contra fulano. Se a gente entra nessa, fica nessa energia de que existe ali um processo de dívida que deve ser paga, simplesmente. E não é, o objetivo não é esse. O objetivo é que sejamos irmãos e que vivamos em fraternidade. Com algumas pessoas a gente está conseguindo mais, com outras menos, porque a gente ainda tem, no subconsciente muitas vezes, essa questão da dívida, ou de que eu devo ou de que ele me deve, né? Então, desse modo, devemos levar em conta a individualidade de cada membro familiar e respeitá-lo sem imposições ou submissões, pelo modo peculiar que encontrou de ser feliz e dirigir sua própria existência.
E aí, nesse caso também, de querer dirigir a existência do outro, cabe a nós mães. Porque nós, mães e pais, muitas vezes queremos dirigir a vida, as escolhas dos nossos filhos. Uma coisa é a gente cuidar e proteger para que eles lá na frente não tropecem. Outra coisa é o que eu vejo muitas vezes, quer escolher a profissão, quer escolher o companheiro. A gente pode aconselhar, mas a gente não tem como impor essas escolhas. Até porque se mais tarde der errado, a gente não fica que é culpado, né? Foi você que não deixou eu fazer isso, e aí minha vida agora é isso, aí pronto, você acabou com minha vida. Não é assim que a gente ouve às vezes? Porque a gente quer se impor. E impor os nossos desejos, porque muitas vezes o que a gente acha certo não é o certo. É o certo para nós, não para o outro, né? Então, levar em conta a individualidade de cada membro familiar e respeitá-lo sem imposições ou submissões, pelo modo peculiar que encontrou de ser feliz e dirigir sua própria existência. Cada pessoa que vive neste planeta deve aprender suas próprias lições. É inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas, porque cada um aprende com suas próprias experiências e no momento propício. A gente não tem como colocar o fardo do outro no ombro. A gente se angustia muito com o fardo do outro. Demais. Se eu pudesse, eu vivia essa dor por ele. Às vezes a gente quer tanto ajudar e não tem o que fazer pela pessoa. E, meu Deus, o que é que eu posso fazer? E fica buscando. Às vezes, tudo que a gente pode fazer é orar para aquela pessoa encontrar o caminho dela. Porque não tem como a gente assumir o fardo do mundo, né? Podemos sim oferecer aos familiares uma atmosfera de compreensão e apoio, para que tenham por si sós a decisão de mudar quando e como desejarem. Atitudes essas possibilitadoras de relacionamentos seguros e duradouros. Lá em casa, cada um tem uma religião. Lá em casa, eu sou espírita, meu marido é umbandista, uma das pessoas que trabalham para mim é evangélica e a outra que trabalha para mim é do candomblé. Convivemos em harmonia e respeito, sem querer mudar a religião do outro. É a crença de cada um, é a vivência de cada um. A gente devia viver isso não só com relação à religião, mas com relação às ideias de cada um. Desde que você não agrida o outro, as escolhas são suas, né? É imperativo que se entenda que as ações possessivas criam indivíduos servis e profundamente inseguros, que futuramente precisarão ter sempre os familiares em sua volta como uma corte, a fim de se sentirem amparados. O exemplo clássico de criaturas apegadas é o daqueles que foram criados por superpais e que durante muito tempo se mantiveram subjugados e presos pelos fios invisíveis dessa suposta proteção, que na realidade era apenas uma forma inconsciente de suprir fatores emocionais desses mesmos adultos em desarranjo. Então, adultos desarranjados geram pais superprotetores que vão trazer consequências para a educação dos seus filhos. Crianças que foram educadas sob a orientação de adultos incapazes de estabelecer limites a vontades e desejos delas, contentando-as de forma irrestrita, sem nenhuma barreira, desenvolveram dependências patológicas que geraram progressivamente uma acentuada incapacidade de resolver problemas peculiares à sua idade, enquanto outras, nessa mesma idade, mostraram-se perfeitamente habilitadas para encará-los e solucioná-los. Crianças que se jogam ao chão, entre crises de falta de fôlego e choro fácil, sem nenhuma razão de ser, são consideradas mimadas. Tais comportamentos resultam do fato de terem sido tratadas como incapazes e com atitudes infantilizadas. Pessoas inseguras e insuficientemente maduras educam os filhos da mesma maneira que foram criadas, repetindo para a sua atual família os mesmos comportamentos superprotetores que vivenciaram na fase infantil, ou mesmo por terem tido uma enorme experiência de rejeição no lar, também adotam a superproteção. A gente às vezes tem isso, né? Isso aqui na minha educação não foi bom para mim, então eu vou ser o oposto. A gente não encontra o equilíbrio muitas vezes. Quer ser o oposto. Se meu pai me prendia muito, meus filhos vão ser tudo solto. Não é assim? O oposto, né? Resulta do fato de ter sido tratado... Não,
também adotam superproteção como forma de compensar tudo o que passaram e sofreram na infância. Tem gente que passou privação material, aí fala, meu filho vai ter tudo, porque eu não podia ter meus brinquedos, eu não podia... Aí dá tudo. Né? Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio nessas relações. Encontramos uma das maiores lições sobre a liberdade e o desapego nas palavras de Jesus de Nazaré, quando se aproveitou da circunstância em que estavam reunidas várias pessoas e lançou o ensinamento do amor sem fronteiras. Apesar de respeitar e amar profundamente sua família, exaltou o desapego familiar como a meta que todos deveríamos atingir, a fim de alcançarmos os superiores princípios da fraternidade universal e o verdadeiro sentido da liberdade integral. E ele encerra falando assim, do trecho em que Jesus, apesar de trabalhar todo o desapego, ele fala que não chama mais João de servo, os discípulos de servo. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai vos dei a conhecer. Então ele fala da amizade. Emmanuel faz uma análise no prefácio desse livro Amizade, né? Contam as tradições da vida espiritual que o apóstolo João, em se retirando Jesus da ceia que lhe precedeu o encarceramento, perguntou-lhe agoniado. João era de uma sensibilidade, não é à toa, né? Que foi o apóstolo que ficou com Jesus até o final. Foi o único que não debandou, ficou ali do ladinho, né? Era de uma sensibilidade incrível. Senhor, por que predizes a nossa separação? Por que nos deixarás, segundo profetizas? Acompanho-te os passos e ouço-te as pregações. Não porque busque fortuna ou poder, influência ou renome, é que encontrei contigo o que buscava, a compreensão e o amor fraterno, a simpatia e o conhecimento. Senhor, não nos abandones, precisamos de ti. Então ele pede a Jesus para ficar, não numa dependência, mas porque encontrou ali a resposta do que ele precisava e num aspecto superior, não num aspecto carnal. Mas de como é que eu posso ser esse amor fraterno? Como é que eu posso ser compreensivo? Como é que eu posso alcançar o reino de Deus? Ele aprendeu isso com Jesus. E aí imagine, né? Jesus está aqui tentando ensinar, e tudo isso as pessoas não compreendiam, muitas vezes distorciam, que foi o que aconteceu com o próprio Judas, né? Judas traiu Jesus por uma distorção de como ele compreendia que deveria ser o papel do Messias. E olha que alegria de Jesus ver que realmente João ali estava compreendendo qual era o objetivo da passagem de Jesus aqui. Então o Cristo afagou-lhe a cabeça e passou as novas instruções, dentre as quais afirmou: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então eu te passei tudo que eu podia. É o que ele fala. Tudo que eu recebi de Deus, eu estou passando para você, que é o objetivo do Messias, né? E aí, num livro Convivência, Emmanuel faz uma outra análise desse trecho. De quando a quando, aqui e além, por vezes, aparece determinado obreiro do bem que se acredita capaz de agir sozinho. No entanto, a breve tempo, reconhece a própria ilusão. O Criador articulou a vida de tal modo que ninguém algo constrói sem a cooperação de alguém. Na terra há quem diga que amigo é alguém que nos procura unicamente nas horas de alegria e prosperidade, de vez que comumente se afasta quando o frio da adversidade aparece. Temos nisso, porém, outra inverdade, porquanto o amigo, ainda mesmo cercado de obstáculos, compreende os companheiros que se distanciam dele transitoriamente, entendendo que circunstâncias imperiosas os compelem a isso. O que é que ele traz aqui? A gente diz, quando eu estou bem, todo mundo me procura. Quando eu estou mal, meus amigos se afastam, então não são amigos. Ele está dizendo que é você que não está sendo amigo, porque você não compreendeu o afastamento. Você está cobrando algo que era para você dar de graça. Né? Na condição de espíritos ainda imperfeitos, é certo que em muitas ocasiões não nos achamos afinados uns com os outros, especialmente no plano físico, nos momentos em que as nossas queixas recíprocas revelam-nos os pontos deficientes.
E se soubermos reconhecer que todos temos provas a superar e imperfeições a extinguir, não experimentaremos dificuldades maiores para exercer a solidariedade e praticar a tolerância, melhorando o nosso padrão de serviço e comportamento. Nós estamos bem distantes de fazer isso, nós como humanidade, né? Muitas vezes você não gosta, o sujeito cometeu um erro, cometeu um julgamento e lá na frente cai da mesma forma do que ele julgou. Aí você vai e fala assim, tá vendo? Perfeito. Quando foi com fulano, ele disse isso, agora tome aí, ó. Sofreu o mesmo problema. Em vez da gente pensar, poxa, olha aí ele vivenciando uma dor. Que lição, né? E tentar ajudar. Quantas vezes aquele que era nosso inimigo, a gente consegue se aproximar, porque a gente consegue abrir nosso coração para ajudar num momento difícil. Na verdade, já aconteceu várias vezes isso. A pessoa tinha uma resistência, acabou se afastando, mas no momento que precisou, eu estava lá. Ou o oposto também. Quantas pessoas nos surpreendem que no momento mais difícil são elas que estão ali, a gente, poxa, foi fulano que estava aqui naquele momento. Então, essa capacidade de enxergar todos como irmãos, com as mesmas limitações que nós temos, porque no momento, tem momentos que a gente está ótimo, mas tem momentos que nós estamos um serzinho difícil. E as pessoas nos toleram. Por que a gente tem dificuldade de tolerar o outro, né? Se instalados na compreensão mais ampla, observamos que a amizade apenas sobrevive no clima da caridade, que se define por prática do amor de uns para com os outros. Na posição de amigos, entendemos espontaneamente os nossos companheiros, oferecendo-lhes o apoio fraterno que se nos faça possível, mesmo quando estejamos separados, porquanto estaremos convencidos de que possivelmente surgirá o dia em que necessitaremos que eles nos amparem com o mesmo auxílio. Muitas vezes, por alguma circunstância da vida, uma pessoa que você convivia mais com amizade se afasta. Aí tem gente que fica com mágoa, cobrando. E não é nem em relação a você o problema, às vezes é carga de trabalho ou um novo relacionamento que necessita de uma dedicação. Mas só que a gente se encontra ali na frente, é o mesmo carinho, é a mesma amizade, o mesmo amor, não precisa dessa cobrança, né? São esses ciclos que a gente vai aprendendo, que aparecem na nossa vida, né? Então, aprendamos a valorizar os nossos colaboradores para que não nos falte o concurso deles no momento certo. Amigos são alavancas de sustentação. Saibamos adquirir cooperadores e conservá-los, lembrando-nos de que o próprio Jesus escolheu 12 irmãos de ideal para basear a campanha do cristianismo no mundo. Foi ele mesmo, o Mestre e Senhor, que certa feita lhe falou de modo convincente: em verdade, não sois meus servos, porque vos tenho a todos por amigos do coração. 12. E ele fez questão de fazer a última ceia. Ele falou, eu anseio por esse momento com vocês 12, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer. Mas olha como ele conhecia tão profundamente essas almas, porque era assustador o que iria acontecer com ele. Ele sabia que os amigos iriam se acovardar naquele momento, exceto João. Mas ele também sabia que lá na frente esses espíritos iam aprender com esse erro, com essa queda. Então João Pedro negou Cristo 3 vezes. Aí bateu lá o sinal que Cristo tinha avisado a ele que ia acontecer. Quando bateu esse sinal, ele foi invadido por um arrependimento enorme. E quando ele olhou para Jesus, Jesus passou a mensagem para ele. Ele já estava perdoado. Essa queda gerou uma transformação profunda nele. Porque ali é que ele compreendeu verdadeiramente a mensagem do Cristo. Tudo que ele estava aprendendo, ele tinha um aprendizado, tudo que ele convivendo com Jesus. Mas foi ali que ele despertou. Foi com o erro dele que ele despertou. O erro de Judas gerou uma sequela maior, porque Judas se suicidou. Mas Judas foi aceito de novo por Jesus para juntos reconstruírem essa história.
O Judas, coitado, até hoje é queimado. A gente que não tem a capacidade de perdoar. Jesus já perdoou. E a gente ainda, quando está perto do São João, quando está São João, é o tal de queimar Judas. Não é? Até hoje Judas paga por isso aí. E ele já, provavelmente, espírito de luz aí, já resgatou o débito dele. A gente cheio de dívida, julgando Judas e queimando Judas. Não é isso? Então, a gente tem que ter paciência com os nossos erros e com o erro do outro, porque é nessa convivência, nesse erro, que a gente vai refletindo quem nós somos. Eu digo, se você me conhecia há 20 anos e você me conhece hoje, você não vai reconhecer. Não vai. E vai ter gente que vai dizer assim, olha aí, falando em Jesus, falando em amor, em cuidar, né? Né? Quem te viu, quem te vê, ou vai dizer que é falsidade. Por quê? O que fez a gente, o que faz a gente se transformar? É os nossos próprios erros e as consequências dele, né? E olha que eu não sou ainda perfeita, né? Tô longe. Quando alguém que eu cuido mais fala, você é iluminada, só se for usando roupa neon, porque iluminada eu não sou, não. Que eu sei bem quem eu sou, sei mais que vocês, né? Então, porque a gente se conhece, a gente sabe as nossas limitações. Às vezes o erro vem no pensamento, aí a gente faz, olha, que exercício eu tenho feito nas minhas relações? Exercício. Eu estou dizendo que sempre eu penso assim, eu busco esse exercício. Quando eu olho para alguém com um olhar de crítica ou de queixa, eu olho e penso, o que é que está refletindo em mim esse problema dessa pessoa? O que tem em mim que é igual a isso aí? Porque tem, gente, pode ter certeza que tem. Em que momento eu ajo igual? Ou penso igual ao que ela está agindo? E aí a gente começa a refletir e a aceitar mais o outro. O buscar e achareis traz isso. A gente vai achar no outro o que a gente buscar. Se eu buscar o mal, eu vou encontrar o mal em todo mundo. Se eu buscar o bem, todo mundo tem algo de bom. A gente dá a oportunidade dessa pessoa mostrar esse algo de bom. E a gente também pedir a Deus que nos dê essa oportunidade de mostrar esse lado bom para o outro. Porque tem ambientes que a gente consegue mostrar esse lado bom, mas tem ambientes que a gente não consegue e a gente é logo julgado. Tem lugar que a gente sorri mais, tem lugar que a gente não sorri. Ai, é metida. Você nem sabe quem é você, por que você, né, tem aquela forma de agir e já julga. Não é assim que a gente faz? Então, que a gente busque mais pensando, né, nesse ensinamento de Jesus, esse amor com renúncia, esse estar disposto a servir, a ajudar, a acolher as pessoas sem cobrar nada em troca. É o mais difícil, porque a gente quer reconhecimento, né? A gente quer que as pessoas façam o mesmo por nós. Mas não, se aquele não faz por você, outro faz, que talvez você tenha sido ingrato sem nem perceber. Então, que a gente possa ter essa capacidade de se doar mais do que querer receber. O horário da prece, né? Fechei certinho? Você quer conduzir? Então, gente, vamos pedir permissão à espiritualidade para encerrarmos esta etapa dos trabalhos da tarde. Agradecendo a Lina, né, esse doce de pessoa, pelos ensinamentos, né, pela reflexão a respeito do tema, né, desse amor, né, sem condições, o amor incondicional, que Jesus veio aqui exemplificar, né, se doou para que a gente começássemos a exercer esse amor, né, sem reciprocidade, esse desejo de reciprocidade, né, sem condições, o amor em si, né, amar incondicionalmente todas as criaturas da mesma forma. É difícil? É, mas é um momento, né, eu acho que este momento é o momento da reflexão. O que é que eu preciso mudar para chegar mais próximo desse amor, né?
Então vamos agradecer, vamos louvar a quem nos trouxe Jesus, né? Maria, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, nosso Senhor, roga por nós, agora e na hora do nosso desenlace, que possamos voltar para os nossos lares, tranquilos e na certeza de que somos amados e que precisamos exercer este amor. Uma boa tarde para todos e todas.